Olá, alunos do primeiro ano do Tavares de Souza. Hoje estamos aqui com a aula de revisão de literatura. Vamos ver aí, ó, tá no livro de vocês, quem quiser acompanhar, só é ir pegar o livro, né? Que vamos ver hoje os gêneros literários, capítulo 3. Pega o livro e vem comigo! Então a gente precisa relembrar o que é a literatura, né? E o que vai fazer parte dessa divisão. Sabemos que a literatura é a arte que se manifesta pela palavra. A palavra ela pode ser escrita ou pode ser falada. E sabemos que um texto literário ela vai ter uma linguagem muitas vezes figurada, né? Então, como qualquer ciência, a literatura também ela existe as suas divisões, as suas categorias, não é isso? É uma necessidade que o ser humano tem justamente de classificar e isso nos auxilia muito. A princípio, vamos lembrar qual é a estrutura dos nossos textos literários. Ele pode estar escrito em prosa ou em poesia. Relembram isso aí? A prosa é quando o texto está escrito em parágrafos, né? Muitas vezes os clássicos literários eles vão estar escritos em prosa, né? Como A Moreninha, como Iracema, como Memórias Postas de Brás Cubas. E poesia é quando ele está estruturado em estrofes, né? E cada estrofe é composto por versos, como acontece aqui no livro do Fernando Pessoa, Mensagem, que é repleto de poesia. Então, essa é a estrutura, né, dos nossos textos literários. Para que a gente entenda um pouquinho mais, vamos perceber que existe a classificação. Então, a primeira classificação que surgiu foi justamente dos gêneros literários: lírico, dramático e épico. E essas divisões a gente vai perceber que tem características semelhantes ou estrutura semelhante, né? Então, para que a gente possa entender cada um dos três gêneros, vamos prestar atenção aqui ao gênero épico, né? O gênero épico, também conhecido como epopeia, né? Geralmente conta histórias de herói, vai tratar de um fato grandioso, de uma história com o passado, mas de forma presentificada, como se realmente estivesse acontecendo no ato que está narrando, né? Outra coisa importante, ó, mistura elementos reais, utiliza muito mitologia, utiliza aí elementos imaginários. Então, sempre, geralmente apresenta-se como poemas, sendo que vai ser um herói ou heróis. Quase sempre acabam como vencedores, apesar de ter passado por muitos desafios. Então, um gênero épico vai tratar de um fato grandioso, de um fato heróico, né? O maior exemplo que nós temos na literatura, vamos dizer, na literatura portuguesa, é justamente os Lusíadas. Nós temos aqui, ó, algumas características do poema épico. Geralmente ele vai ter um conteúdo narrativo. O narrador ele vai ser onisciente, ele vai ter o caráter heróico que vai tratar de uma grande conquista de um povo ou de uma grande nação. A versificação do poema geralmente vai ser regular, certo? E a extensão geralmente é longa, como no caso eu citei para vocês os Lusíadas, né? Que tem 1.102 estrofes e mais de 8.000 versos, certo? A liberdade temporal. Aqui, ó, a linearidade, o que seria isso? É uma de forma sequência linear, que tem o início, o meio e o fim. Mas o que é que acontece? Ela pode ter uma estrutura não linear. Muitas vezes ele está contando a história, ele vai lá, volta ao passado, depois ele está no presente, ou ele pensa no futuro, então não tem uma sequência cronológica, certo? Variedade de ações. Fatos maiores podem se misturar com fatos menores, realmente é algo fantasioso, é algo imaginário, não é isso? Presença do maravilhoso e do sobre-humano, a gente encontra aqui também a questão da mitologia, né? E o caráter universal. Então, são essas as características do gênero épico. Nós temos exemplos de gênero épico como a obra aí, ó, Ilíada e Odisseia, de Homero. Tem Eneida, que foi produzido por Virgílio, poeta romano da antiguidade. Ele retrata o mito da fundação de Roma. E nós temos os Lusíadas, obra poética escrita pelo escritor Luís Vaz de Camões, que foi produzido no século XVI. Temos também na literatura brasileira
Uraguaia e Caramuru, que também são exemplos de obras épicas, certo? Aqui nós temos uma imagem do Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas. Aqui nós temos uma imagem da primeira edição. Em seguida a gente vai estudar o gênero dramático. O que é que a gente sabe de drama? A palavra drama, que vem do grego, significa ação. Então aí, compreende os textos que é feito para ser encenado, que é para ser o quê? Apresentado, né? Geralmente a gente vai ver que tem estrutura dialógica, porque vai ter o quê? Fala ou até monólogo, não é isso? Tem geralmente, pressupõe a existência de um público e de atores que farão a apresentação. Muitas vezes está lá no próprio texto o que é que eles vão, como vão atuar, as ações que eles vão praticar. Então não tem apenas a fala, tem também as ações dos atores. Isso envolve também todo um trabalho, né, de iluminação, de texto, de cenografia, de diretor. Muitas vezes aí é um trabalho também árduo, não é uma coisa tão fácil aí a produção do gênero dramático, certo? No gênero dramático, depois nós temos o gênero narrativo, que nasceu do gênero épico. Essa já foi uma divisão que foi produzida, subdividida. A princípio as divisões são as três, né? Lírico, épico e dramático. Em seguida sentiram a necessidade de classificar a narração. E no capítulo seguinte a gente vai ver aí o gênero narrativo e suas divisões. Mas o que é que a gente entende por gênero narrativo? Ele se separa do gênero épico, né? E as narrativas não são apresentadas em versos, e sim em prosa. Foi o que eu falei lá no início, né? A diferença de verso e de prosa. Prosa está estruturado em parágrafos. Então, as principais manifestações do gênero narrativo seria o romance, a novela e o conto. Isso a gente vai ver mais na frente. E por fim, vamos recordar o gênero lírico. Aqui vocês estão vendo que nós temos um poema, e o poema aqui ele é um poema visual, né? Aqui ele está repleto do que pode existir no gênero lírico. Algumas figuras de linguagem como metáfora, antítese, simile, anáfora. Então aqui a gente vai entender um pouquinho o que é o gênero lírico, né? O texto aí lírico, ele é a manifestação de um sentimento, não é? A palavra lírico vem da lira, e era justamente um instrumento musical que era para ser tocado. Então a gente percebe aí que vai expressar suas emoções, suas ideias, seu mundo interior. Ele vai tratar muito de forma subjetiva o que o autor sente, as suas emoções, as suas sensações, não é? Geralmente os pronomes e os verbos estão em primeira pessoa, de forma subjetiva. A musicalidade é explorada, o cuidado com as palavras no sentido figurado, no caso a conotação, também é bastante pertinente no gênero lírico. Certo? A gente tem algumas divisões do gênero lírico, né? Aqui nós podemos perceber como é subdividido. Nós temos o ode, que é um poema que vai retratar aí um entusiasmo, né? Uma exaltação, geralmente expressa aí os sentimentos humanos. Tem o ode ao gato, tem o ode ao rato, que ele exalta esse animal. Eu particularmente não gosto do ode ao rato, né? Ele vangloria, né, o rato. Então aí é um poema de exaltação. Certo? Nós temos o hino, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O hino, na verdade, aí é o que a gente realmente escuta. O hino glorifica aí ou a pátria ou também as divindades. A gente escuta muito o hino que vai fazer menção aí a Deus. Então aí é um poema destinado geralmente a oferecer louvores. Nós temos a elegia, que é outra composição do gênero lírico, certo? Pode ser definido como um canto lírico, ele vai ter um tom triste, um tom melancólico. Nós temos o idílio e a egloga, que são poemas que tratam de temas pastoris, de temas bucólicos, não é? Que vai mostrar aí a vida no campo, a vida mais simples, em volta aí da natureza. Nós temos o epitalâmio. Esse tipo de poema é feito justamente para a realização de um casamento, certo? Nós temos os poemas satíricos, que é a sátira. A sátira, o nome já é bem
pertinente, né? Que é justamente um poema com intenção de satirizar, de criticar, né? De ridicularizar uma determinada situação, certo? Nós temos o acróstico. Eu acho que todo mundo na aula de arte já fez um acróstico, né? O que seria isso? É o poema no qual as primeiras letras de cada verso formam na vertical o nome ou uma pequena frase, né? No caso, eu pegaria meu nome, o Êmia, não é? Na forma vertical, e cada uma das primeiras letras eu poderia colocar um adjetivo. Eu acho que todo mundo já fez aí um acróstico, certo? E o soneto, que nenhum aluno pode esquecer do que é um soneto, né? O soneto é um poema estruturado em 14 versos e ele está distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos, né? Então, pessoal, a gente pode revisar um pouquinho quais são os gêneros literários, né? Nós temos 3 gêneros, que é o lírico, o épico e o dramático. O gênero narrativo é um estudo para a próxima aula que tem as suas divisões, né? Eu espero que vocês tenham aí relembrado, porque na verdade já estudamos isso, né? E qualquer dúvida também só é entrar em contato, tá bom, pessoal? Então, até a próxima e a gente aí depois continua.